Eu nunca imaginei que minha vida pudesse desmoronar tão completamente quanto desmoronou naquele dia. Meu nome é Ruby, e durante 5 anos acreditei estar vivendo um casamento feliz com Marcos. 5 anos de dedicação, de abrir mão dos meus sonhos para construir os dele, de me tornar menor para que ele parecesse maior. 5 anos sendo esposa exemplar, nora obediente e, no fim, apenas uma idiota. Tudo começou de forma tão sutil que mal percebi. As pequenas críticas que Marcos fazia sobre minha aparência, sempre disfarçadas de preocupação, a forma como senhora Margarida, minha sogra, olhava para mim com aquele desprezo mal contido, como se eu fosse algo que grudou na sola do sapato dela. E senhor José, meu sogro, sempre calado na cadeira de rodas, observando tudo com aqueles olhos penetrantes que pareciam guardar segredos. A primeira vez que Marcos me humilhou publicamente foi há 3 meses. Estávamos em um jantar com amigos dele quando mencionei que precisava comprar roupas novas. As minhas estavam velhas, desbotadas, algumas com costura se desfazendo. Trabalhava de casa como revisora de textos, ganhava meu próprio dinheiro, mas Marcos sempre controlava as finanças. Ele riu. Não foi uma risada discreta, foi alta, zombeteira, fazendo todos na mesa pararem para olhar. Roupas novas? Ruby, você não precisa de roupas novas. Já tem essas aí que ainda servem. Ele gesticulou para minha blusa desbotada e senti meu rosto queimar. Além do mais, você mal sai de casa. Para que gastar dinheiro com isso? Forcei um sorriso, engoli a humilhação como tinha aprendido a fazer. Mas algo dentro de mim começou a se quebrar naquele momento. Nas semanas seguintes, as coisas pioraram. Marcos começou a chegar tarde em casa, sempre com desculpas elaboradas sobre reuniões e projetos urgentes. O perfume dele mudou. Ficou mais caro, mais marcante. Perfume de homem que quer impressionar alguém. Quando questionei, ele explodiu. Você está ficando paranoica, Ruby. Isso é patético. Ele jogou as chaves em cima da mesa com força. Sabe qual é o seu problema? Você é insegura demais. Olha para você. Fica aí em casa o dia todo usando essas roupas horrorosas, sem se arrumar, e ainda tem coragem de me questionar? Marcos, eu só perguntei sobre o perfume. E eu estou cansado das suas perguntas idiotas. Ele se aproximou e vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Crueldade pura. Você devia agradecer por ainda estar comigo. Que outro homem ia querer uma mulher desleixada como você? Cada palavra foi uma facada. Fiquei paralisada, assistindo o homem que jurei amar me destruir com palavras calculadas para doer. E o pior foi perceber que ele gostou. Gostou de me ver encolher, de me ver pequena. Procurei consolo em Senhora Margarida. Grande erro. Fui até a casa dela em uma tarde chuvosa, o coração pesado, precisando de alguém para conversar. Ela me recebeu na sala de estar, aquele ambiente pomposo cheio de móveis caros e fotos da família perfeita que nunca fui parte. Minha querida nora. A voz dela pingava falso afeto. O que traz você aqui? Contei sobre as mudanças de Marcos, sobre como me sentia negligenciada. Ela me ouviu em silêncio, um sorriso pequeno brincando nos lábios. Ruby, Ruby, Ruby! Ela suspirou, como se estivesse lidando com uma criança especialmente estúpida. Você realmente não entende como as coisas funcionam, entende? Homens como meu filho precisam de mulheres à altura. Mulheres que se cuidam, que têm classe, elegância. Eu tento. Você tenta? Ela riu, um som agudo e cruel. Querida, tentar não é suficiente. Olhe para você. Sem graça, sem brilho, sem nada que prenda a atenção de um homem. Marcos precisa de alguém inspirador ao lado dele, não de um peso morto. As lágrimas queimaram meus olhos, mas me recusei a deixá-las cair. Meu filho está construindo um império. Ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando com malícia. Ele precisa de uma esposa que seja um ativo, não um passivo.
E honestamente, você sempre foi um passivo, uma pobretona que teve sorte de ele ter olhado para você. Isso não é justo. A vida não é justa, querida. Ela se levantou, indicando que a conversa havia terminado. Agora, se me dá licença, tenho compromissos importantes. Diferente de você, que não tem nada além de tempo sobrando. Saí daquela casa me sentindo menor do que nunca. As palavras de Senhora Margarida ecoavam na minha cabeça, misturando-se com as de Marcos, formando um coro cruel que me dizia que eu não era suficiente. Nunca seria. Foi nessa época que comecei a notar os gastos estranhos. Eu tinha acesso limitado às contas, mas via os extratos que Marcos ocasionalmente deixava espalhados. Compras em lojas de perfumes caros, restaurantes sofisticados, joalherias. Quando perguntei, ele ficou vermelho de raiva. Você está me vigiando agora? Que tipo de esposa vigia o marido? Ele arrancou os extratos da minha mão. Esses gastos são presentes para clientes, investimentos em networking. Mas claro, você não entenderia isso, considerando que seu trabalho é ficar sentada em casa digitando. Eu trabalho tanto quanto você. Você trabalha? Ele gargalhou. Ruby, você faz bico. Eu construo negócios, faço networking, crio oportunidades. Você. Você apenas sobrevive. A humilhação se tornou constante. Em toda reunião de família, Senhora Margarida encontrava novas formas de me diminuir. Comentários sobre meu peso, minha roupa, meu cabelo, meu trabalho, minha família. Tudo era alvo para as farpas dela. Coitada da Ruby. Ela dizia para as amigas durante os almoços em família, alto o suficiente para eu ouvir. Ela se esforça tanto para ser relevante, mas é como polir um cascalho esperando que vire diamante. As amigas dela riam, aquelas mulheres de cabelos perfeitamente arrumados e roupas de grife, olhando para mim como se eu fosse uma curiosidade interessante. Marcos nunca me defendia. Pelo contrário, frequentemente se juntava à Cruella. Mamãe tem razão, Ruby. Você podia se esforçar mais. Ele dizia isso enquanto me comparava com outras mulheres. Olha a esposa do Roberto. Sempre impecável, sempre sorrindo, sempre tornando o marido orgulhoso. Eu faço tudo o que posso. E ainda assim não é suficiente. Ele balançou a cabeça como se estivesse genuinamente desapontado. Mas não se preocupe. Estou acostumado com decepções. Comecei a me questionar. Será que eles estavam certos? Será que eu realmente era essa pessoa terrível, inadequada, insuficiente que eles descreviam? Passei a evitar espelhos, a usar roupas cada vez mais largas para me esconder, a falar cada vez menos para não dar mais munição para as críticas. Foi quando minha avó faleceu. Vovó Clara era a única pessoa da minha família que ainda mantinha contato comigo. Marcos e Senhora Margarida tinham gradualmente me afastado dos outros, sempre com desculpas sobre como minha família era inadequada para o novo círculo social dele. O velório foi pequeno, discreto. Marcos nem sequer foi, alegando uma reunião importante que não podia perder. Senhora Margarida mandou flores e um cartão com condolências tão frias que pareciam zombaria. Foi durante a leitura do testamento que descobri que vovó Clara tinha me deixado algo significativo, uma herança considerável, fruto de investimentos que ela fizera ao longo da vida e nunca mencionara. O advogado me entregou os documentos explicando que eu era a única beneficiária. R$ 600.000. Fiquei em choque. Era dinheiro suficiente para recomeçar, para ter independência, para finalmente respirar. Mas cometi o erro de contar para Marcos. A reação dele foi estranha. Primeiro surpresa, depois algo que parecia alegria genuína, mas havia um brilho em seus olhos que deveria ter me alertado. Isso é maravilhoso, amor! Ele me abraçou e, pela primeira vez em meses, pareceu realmente feliz de me ver. Vamos investir esse dinheiro com inteligência. Deixa comigo, eu cuido de tudo. Eu pensei em guardar, talvez investir por conta própria. Ruby. Sua voz ficou séria.
Você não entende nada de investimentos? Confia em mim, tá? Eu vou fazer esse dinheiro crescer. Vou cuidar de você. Contra todos os meus instintos, concordei. Transferi o dinheiro para uma conta conjunta que ele havia aberto especialmente para isso. Ele disse que era para facilitar os investimentos, que precisava estar em ambos os nomes por questões legais. Assinei os papéis. Idiota. Nas semanas seguintes, Marcos ficou ainda mais ausente. Mas agora era diferente. Ele estava estranhamente animado, fazendo planos sobre viagens e investimentos. Falava sobre oportunidades no Havaí, sobre expandir negócios, sobre como nossa vida ia mudar. Não mencionou nenhuma vez sobre usar o dinheiro para mim, para as roupas que eu precisava, para qualquer coisa que fosse minha. Foi em uma noite de quinta-feira que tudo mudou. Marcos chegou em casa mais tarde que o normal e, quando entrou no quarto, nem percebeu que eu estava acordada. Peguei o celular dele vibrando na mesa de cabeceira enquanto ele estava no banho. Uma mensagem de Senhora Margarida. Já está tudo certo para a viagem? Conseguiu transferir todo o dinheiro da idiota? Meu sangue congelou. Li a mensagem de novo e de novo, tentando encontrar outro significado que não fosse o óbvio. Abri a conversa completa. O que vi me destruiu. Meses de mensagens entre Marcos e Senhora Margarida, planejando cada detalhe. Como manipular a coitada da Ruby? Como fazê-la se sentir tão inferior que ela faria qualquer coisa por aprovação? Como usar a morte da avó dela a favor deles? E mais. Mensagens sobre uma mulher chamada Letícia. Fotos dela e Marcos juntos, em restaurantes, em hotéis. As joias que eu pensava serem para clientes eram para ela. Os perfumes caros eram para impressioná-la. O networking era código para encontros. A vadia nem desconfia. Marcos havia escrito: ela é tão carente, tão desesperada por atenção, que acredita em tudo. Meu filho sempre foi esperto. Senhora Margarida respondeu: aquela insignificante vai bancar a viagem do casal perfeito sem nem saber. Havia uma data. Eles partiriam para o Havaí em 3 dias. Marcos e Letícia, usando o dinheiro da minha herança, enquanto me deixavam para trás como lixo descartável. As lágrimas finalmente caíram, mas não eram de tristeza. Era raiva. Uma raiva tão intensa que fazia minhas mãos tremerem. Anos de humilhação, de ser tratada como inferior, de aceitar migalhas de afeto. Tudo explodiu dentro de mim. Ouvi o chuveiro desligar e rapidamente coloquei o celular de volta. Marcos saiu do banheiro assobiando, feliz. Provavelmente pensando na viagem romântica que faria com outra mulher, usando o dinheiro que era meu. Ainda acordada? Ele perguntou surpreso. Não consegui dormir. Minha voz saiu surpreendentemente calma. Ah! Ele nem pareceu se importar, apenas se deitou e em minutos estava roncando. Passei a noite inteira acordada, minha mente trabalhando freneticamente. Precisava de prova, precisava de mais do que mensagens em um celular. Precisava destruí-los da mesma forma que eles me destruíram. Só que pior. Muito pior. Na manhã seguinte, Marcos anunciou que precisava viajar a trabalho. Para o Havaí. Por 2 semanas. Minha viagem de negócios, que era na verdade minha lua de mel roubada. Você não se importa, né, amor? Ele nem esperou minha resposta. É uma oportunidade importante. Quando voltar, a gente conversa sobre investir seu dinheiro. Meu dinheiro? Que engraçado ele chamar assim agora, quando já o tinha transferido para uma conta que eu nem sabia existir. Claro, eu disse, forçando um sorriso. Boa viagem. Ele pareceu aliviado pela falta de questionamento. Não percebeu que eu não era mais a Ruby quebrada que ele tinha criado. Algo dentro de mim tinha endurecido durante aquela noite. Eu não iria mais chorar. Eu iria planejar. Depois que ele saiu, peguei meu laptop e comecei a investigar. Acessei as contas bancárias. Ainda tinha as senhas antigas que ele nunca se preocupou em mudar, confiante demais na minha suposta ignorância. O dinheiro tinha sido transferido. Tudo.
R$ 600 mil em uma conta no nome de Marcos e Letícia. Uma conta que eu nem sabia que existia. Senti como se tivessem arrancado o chão debaixo dos meus pés, mas não havia tempo para lamentar. Precisava agir. Foi quando pensei em Senhor José, o sogro paralítico que nunca falava, sempre sentado naquela cadeira de rodas, observando tudo com aqueles olhos que pareciam saber demais. Ele sempre me olhava diferente, não com desprezo como Senhora Margarida, nem com indiferença como Marcos. Havia algo ali, uma espécie de pena, talvez, ou compreensão. Decidi visitá-lo. Senhora Margarida estava ocupada planejando a viagem de negócios do filho, então a casa estava vazia, exceto por Senhor José na sala de estar. Senhor José, eu disse, entrando na sala. Eu preciso. Ele levantou a mão, me silenciando. Então fez algo que me deixou completamente em choque. Levantou-se da cadeira de rodas. Apenas levantou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Minhas pernas quase cederam. Você. Eu mal conseguia formar palavras. Não sou paralítico, ele disse, sua voz firme e clara. Nunca fui. É apenas mais conveniente para alguns acreditarem que sou. Eu não entendo. Sente-se, Ruby. Ele apontou para o sofá. Temos muito para conversar. Sentei. Meu mundo virando de cabeça para baixo mais uma vez. Senhor José permaneceu em pé, caminhando até uma estante e retirando um pendrive escondido atrás de uma foto. Seu marido e minha esposa estão no Havaí gastando sua herança com a amante. Ele disse isso tão casualmente que levou um momento para processar. Mas relaxa, gravei tudo. Ele me entregou o pendrive e vi que suas mãos tremiam ligeiramente. Por quê? Foi tudo o que consegui perguntar. Porque eu também fui você uma vez. Ele se sentou ao meu lado, o peso dos anos visível em seus ombros. Margarida, ela não era sempre assim. Mas o dinheiro, o poder, mudaram-na. Transformaram-na em algo cruel. E ela criou Marcos à sua imagem. Mas você... Me fiz de paralítico há 5 anos, depois de um acidente real que me deixou temporariamente debilitado. Ele explicou. Percebi que, na cadeira, eu era invisível para eles. Poderia ver e ouvir tudo sem ser notado. As conspirações, as traições, as crueldades. Ele apontou para o pendrive na minha mão. Aí, tem meses de gravações. Conversas entre Marcos e Margarida planejando como manipulá-la. Vídeos de Marcos com Letícia. Documentos mostrando como ele transferiu seu dinheiro ilegalmente, forjando sua assinatura em documentos que você nunca viu. Provas de que Margarida ajudou em tudo, usando contatos dela para facilitar as transferências. Olhei para o pequeno dispositivo em minha mão. Nele estava minha vingança. Por que está fazendo isso? Perguntei novamente. Porque estou cansado. Ele suspirou. Cansado de ver pessoas boas serem destruídas por pessoas ruins. Cansado de ser cúmplice silencioso. E porque você me lembra, minha filha. Sua filha? Ela se chamava Ana. Margarida a destruiu também, com críticas constantes, humilhações, crueldade emocional. Ana acabou. Bem, ela não está mais conosco. Seus olhos brilharam com lágrimas não derramadas. Jurei que nunca deixaria isso acontecer de novo, mas fui covarde. Até agora. Entendi. Senhor José havia perdido sua filha para a crueldade da própria esposa e estava tentando salvar outra pessoa do mesmo destino. O que tem nesse pendrive vai acabar com eles, ele disse. Mas você precisa ser estratégica. Não é apenas sobre expor a traição, é sobre justiça real. Passei o resto da tarde ali, enquanto o Senhor José me mostrava tudo. As gravações eram devastadoras. Marcos e Senhora Margarida rindo da estúpida da Ruby, planejando como usar todo o dinheiro, discutindo quanto tempo ele manteria a farsa do casamento antes do divórcio. Havia até um vídeo de Senhora Margarida dizendo: aquela coitada nem vai saber o que a atingiu. Vai ficar tão destruída que provavelmente vai implorar para ficarmos com ela mesmo sem dinheiro. E Marcos respondendo: não,
Quero ela fora da minha vida completamente. Ela é um peso, sempre foi. Letícia é tudo o que eu sempre quis. Bonita, sofisticada, de família boa. Não uma qualquer como a Ruby. Cada palavra era uma facada, mas dessa vez eu não estava sangrando. Estava me tornando aço. Agora, Senhor José disse, me conte, o que você vai fazer? Sorri. Não foi um sorriso bonito. Vou destruí-los. Os 3 dias até a viagem deles passaram em um borrão. Usei esse tempo para preparar tudo meticulosamente. Consultei advogados, mostrei as evidências, preparei os processos. Congelei as contas com o dinheiro da herança. Os advogados conseguiram uma ordem judicial emergencial baseada na fraude comprovada. Também fiz algo mais. Algo que Marcos ia odiar muito mais do que qualquer processo legal. Na noite antes da viagem dele, esperei até que estivesse dormindo. Então, calmamente, peguei todas as suas roupas. Todas. Cada terno caro, cada camisa de grife, cada sapato italiano. Levei tudo para o quintal. E queimei. Observei as chamas consumirem anos de vaidade dele. Cada peça representando uma humilhação que ele me infligiu. Os ternos que ele usava quando me ignorava em eventos, as camisas que cheiravam a perfume de outra mulher, os sapatos que ele usava para pisar em cima de mim, metaforicamente. Quando as chamas se apagaram, havia apenas cinzas. Voltei para dentro e preparei um último presente. Imprimi as fotos de Marcos e Letícia, as transcrições das conversas, os extratos bancários. Organizei tudo lindamente em um álbum, como se fosse um presente de aniversário. Na capa, escrevi: Memórias de um traidor. Coloquei na mesa da cozinha e fui dormir. Pela primeira vez em meses, dormi profundamente. O grito de Marcos me acordou. Ruby! Ruby! O que você fez? Ele estava no quarto, vermelho de raiva, vestindo apenas a roupa de dormir. Cadê minhas roupas? Cadê tudo? Sentei na cama calmamente, esticando como se tivesse acabado de ter uma noite maravilhosa de sono. Ah, as roupas? Perguntei inocentemente. Você não precisava de roupas novas, já tinha essas aí que ainda servem. Suas palavras, não minhas. Você está maluca? Eu tenho uma viagem hoje. Preciso das minhas roupas. Para o Havaí? Perguntei, saboreando o momento. Com Letícia? Usando meu dinheiro? O sangue fugiu do rosto dele. Por um momento ficou completamente paralisado. Eu não sei do que você está falando. Marcos. Minha voz saiu gelada. Pare de me insultar. Eu sei de tudo. A traição, o dinheiro, sua mãezinha querida ajudando, tudo. Ele tentou recuperar a compostura, a arrogância voltando. E daí? O que você vai fazer? Me deixar? Boa sorte reconstruindo sua vida patética sem mim. Você não é nada, Ruby. Nada. Não, eu disse, levantando da cama e caminhando até ele. Eu era nada. Era a mulher que você criou. Mas agora eu sou a mulher que vai acabar com você. Você não tem poder nenhum sobre mim. Não tenho? Joguei o álbum na cara dele. Dei uma olhada nisso. E antes que esqueça, já dei cópia para um advogado. E outro. E mais 3, na verdade. Você está processado por fraude, apropriação indébita, falsificação de documentos. Vi o pânico começar a se instalar em seus olhos. As contas estão congeladas. Continuei, saboreando cada palavra. Todo o dinheiro que você roubou de mim? Bloqueado? Você não vai viajar para lugar nenhum. Na verdade, vai ter muita sorte se não for preso. Você não pode fazer isso. Já fiz. Sorri. E sabe a melhor parte? A casa. Esta linda casa que você tanto se orgulha estava no nome da minha avó. Ela me deixou antes de morrer, mas eu nunca contei. Pensei em ser generosa, deixar você achar que era seu. Mas adivinhe, agora é oficialmente só minha. E você tem exatamente 2 horas para sair. A realidade bateu nele como um trem. Ele cambaleou, procurando algo para se apoiar. Ruby, amor, vamos conversar sobre isso.
Foi um mal-entendido. Mal-entendido? Eu ri, um som amargo. Meses de planejamento, de manipulação, de me destruir sistematicamente foram um mal-entendido? As mensagens chamando-me de idiota, de vadia, de insignificante foram mal-entendidos? Eu posso explicar. Não pode. Cortei. Não existe explicação. Existe apenas consequência. E você vai viver todas elas. Ele tentou me tocar e eu recuei com nojo. Não encoste em mim. Nunca mais. Minha voz estava firme, poderosa. Não era mais a voz da Ruby que ele conhecia. Você tem 2 horas. Depois disso, a polícia vai escoltar você para fora como o criminoso que você é. Marcos me olhou. Realmente me viu pela primeira vez em anos. E o que viu o assustou. Não era a mulher quebrada que ele criou. Era alguém completamente diferente. Ele tentou mais algumas vezes me manipular, usar as mesmas táticas antigas. Mas era como tentar acender um fósforo na chuva. Não funcionava mais. Quando finalmente aceitou a derrota, ele fez a única coisa que restava. Ligou para a mamãe. Senhora Margarida chegou em 15 minutos, entrando como um furacão de indignação e perfume caro. O que está acontecendo aqui? Ela exigiu. Marcos me disse que você enlouqueceu. Enlouqueci? Sorri. Não, senhora Margarida. Apenas recuperei o juízo. Você não pode expulsar meu filho da própria casa. Não é a casa dele. Nunca foi. E ele tem 1 hora e 45 minutos para sair. Ela olhou para mim como se eu fosse um inseto particularmente irritante. Escute aqui, sua insignificante. Você não passa de uma pobretona que teve sorte de entrar nesta família. Meu filho foi bom demais para você. E agora, você ousa. Cale a boca. Minha voz foi tão fria que ela efetivamente se calou, chocada. Você não tem mais poder sobre mim. Nenhum dos dois tem. E sabe o que é melhor? Eu tenho gravações. Meses delas. Você e seu filho planejando me destruir, me roubar, me humilhar. Vi o medo passar pelos olhos dela. Isso é ilegal. Não quando gravado por uma terceira parte como evidência de crime. Sorri. Pergunte para seu marido. Ah, espera. Você acha que ele é paralítico demais para saber de qualquer coisa, não é? A confusão no rosto dela foi deliciosa. José. Ele apareceu na entrada da sala, caminhando perfeitamente. Você pode explicar para sua querida esposa como você documentou cada crime que vocês dois cometeram nos últimos 5 anos? Margarida ficou branca. Literalmente, toda a cor fugiu do seu rosto. José, você... Você pode andar? Sempre pude, nos últimos 3 anos. Ele disse calmamente. Você nunca se importou o suficiente para perceber. Mas, por quê? Porque queria ver quem você realmente era, ele disse, e havia tanta tristeza em sua voz. E você me mostrou uma mulher capaz de destruir a própria filha, de ajudar o filho a roubar e trair. Uma mulher completamente sem remorso. Margarida tentou se recuperar, a arrogância voltando. Vocês não podem provar nada. Coloquei um tablet na frente dela, tocando uma gravação. Era ela e Marcos, conversando sobre como eu era patética, como era fácil me manipular, como o dinheiro ia ser deles. Assisti enquanto ela assistia, vendo sua própria crueldade refletida de volta para ela. Isso, eu disse, vai para todos os círculos sociais que você tanto preza, para cada amiga que você tem, para cada contato de negócios de Marcos. Todos vão saber exatamente que tipo de pessoas vocês são. Você não faria isso. Mas havia desespero em sua voz agora. Já fiz. Menti, mas eles não precisavam saber disso ainda. Os e-mails foram enviados esta manhã. Foi lindo ver a realização atingi-los, a destruição social que os esperava. Para pessoas como eles, que viviam de aparências e status, era pior que qualquer punição legal. Marcos tentou uma última vez. Ruby, por favor, eu sei que fiz coisas terríveis,
Mas você não precisa fazer isso. Podemos resolver, eu posso mudar. Mudar? Eu ri. Marcos, você não pode mudar quem você fundamentalmente é. Um homem cruel, manipulador, que gosta de destruir pessoas para se sentir poderoso. E eu não quero você mudado. Eu quero você longe de mim. Mas onde eu vou ficar? Não tenho para onde ir. Não é mais problema meu. As palavras saíram frias, definitivas. Mas tenho certeza que Letícia vai adorar acolher você. Ah, espera. Ela já disse que estava com você pelo dinheiro? Isso também está nas gravações. Vi algo quebrar nele naquele momento, a realização de que estava verdadeiramente sozinho, sem dinheiro, sem casa, sem a amante, sem nada. Você tem 1 hora e 15 minutos, repeti. Eles saíram. Marcos com apenas a roupa do corpo, Margarida tentando manter alguma dignidade. Senhor José ficou, sentando novamente em sua cadeira de rodas. Obrigada, eu disse a ele. Por tudo. Você fez isso sozinha, ele respondeu. Eu apenas dei as ferramentas. A coragem foi toda sua. As semanas seguintes foram um turbilhão. Os processos avançaram rapidamente com todas as evidências que tínhamos. Marcos tentou contraprocessar, mas não tinha fundos nem advogados decentes dispostos a pegarem seu caso quando viram as provas. Recuperei todo o dinheiro da herança, com juros. A casa foi oficialmente transferida para meu nome. E sim, enviei as gravações para alguns contatos selecionados, apenas o suficiente para que a verdade se espalhasse organicamente. A queda social deles foi espetacular. Margarida perdeu todas as amigas. Cada porta que antes se abria para ela, agora estava fechada. Ela tentou manter as aparências, mas é difícil quando todos sabem que você é uma víbora. O pior veio quando descobriram que ela tinha usado contatos e favores para ajudar Marcos a roubar meu dinheiro. Pessoas que ela tinha ajudado no passado, usando isso como moeda de troca. Quando isso veio à tona, a mesma rede de favores que ela construiu a destruiu. Ela perdeu a casa. Parece que muitas das coisas estavam em nome de outras pessoas, favores que agora foram cobrados. Senhor José, na magnanimidade dele, ofereceu a ela uma quantia pequena para recomeçar, mas com uma condição: ela teria que assumir responsabilidade publicamente pelo que fez. Ela recusou, orgulhosa demais até o fim. Último que soube, Margarida estava morando com uma prima distante, trabalhando em uma loja de departamentos. A mulher que costumava comprar apenas em boutiques agora vendia roupas para outras pessoas. A ironia não passou despercebida. Marcos teve sorte de não ser preso, mas ficou com uma ficha criminal por fraude. Perdeu todas as licenças profissionais, todos os contatos. Letícia, claro, desapareceu no segundo que o dinheiro sumiu. Ele apareceu na minha porta 3 meses depois. Estava irreconhecível, magro, pálido, com roupas baratas e mal cuidadas. O homem que sempre foi tão vaidoso agora parecia 10 anos mais velho. Ruby, ele disse quando abri a porta. Por favor, só 5 minutos. Considerei fechar a porta na cara dele, mas curiosidade venceu. Fale. Eu sinto muito. As palavras saíram quebradas. Eu sei que é tarde demais. Eu sei que não significa nada, mas eu preciso dizer. Eu destruí tudo. Minha carreira, minha família, você. Eu perdi tudo. Sim. Concordei simplesmente. Eu estava pensando. Talvez, se você ainda tiver algum sentimento. Pare. Levantei a mão. Você realmente acha que eu tenho algum sentimento por você além de desprezo? Ruby, por favor. Estou morando em um hotel barato. Mal consigo arrumar trabalho. Não tenho ninguém. E você acha que isso é problema meu? Inclinei a cabeça, genuinamente curiosa sobre como a mente dele funcionava. Você sempre foi bondosa, compassiva. Pensei que talvez. Eu era. Corrigi. Era bondosa com quem merecia. Era compassiva com quem precisava. Você não é nenhum dos dois. Você é um homem que escolheu crueldade, que escolheu destruir alguém que te amava. E agora está colhendo as consequências.
Mas eu não tenho para onde ir. Marcos. Minha voz ficou gelada. Quando eu não tinha para onde ir emocionalmente, quando estava afogando na humilhação e na dor que você causou, você se importou? Quando eu implorava por um pouco de gentileza, de consideração, você deu? Não. Você pisou mais fundo. Então não. Eu não tenho pena de você. Vi lágrimas nos olhos dele, mas eram lágrimas egoístas. Lágrimas por sua situação, não por seus atos. Posso pelo menos dormir no sofá? Só essa noite? Vão me expulsar do hotel amanhã? Não. Ruby, esta casa, que você achava que era sua, que você usou como cenário para me humilhar repetidamente, agora é meu santuário. Você nunca mais vai pisar aqui. Nunca mais vai respirar o mesmo ar que eu se depender de mim. Você está sendo cruel. Cruel? Eu ri. Marcos, se eu fosse cruel, teria feito muito pior. Teria arruinado você tão completamente que não haveria nem memória do homem que você pensava ser. Mas sabe o que eu fiz? Apenas mostrei às pessoas quem você sempre foi. A destruição foi sua própria obra. Ele tentou argumentar mais um pouco, mas eventualmente percebeu que era inútil. Quando foi embora, não senti nada. Nem raiva, nem satisfação, nem tristeza. Apenas vazio onde ele costumava ocupar espaço. Senhor José me visitou regularmente nos meses seguintes. Descobri que ele estava planejando o divórcio, finalmente encontrando coragem para deixar Margarida depois de tantos anos. Você me inspirou, ele disse em uma de nossas conversas. Ver você se levantar, se defender, me fez perceber que nunca é tarde demais. Como ela reagiu ao pedido de divórcio? Perguntei. Como você esperaria? Ele suspirou. Raiva, negação, tentativas de manipulação, mas sem dinheiro, sem status, sem nada para oferecer, as táticas dela caem no vazio. E você? Como está? Livre. Ele sorriu e era genuíno. Pela primeira vez em décadas. Livre. Usamos algum do dinheiro recuperado para ajudar Senhor José a se estabelecer em uma casa nova. Começar de novo. Era o mínimo que podia fazer pelo homem que me deu as armas para lutar. Quanto a mim, passei os meses seguintes me reconstruindo. Não a Ruby que Marcos criou, nem a que eu era antes dele. Alguém completamente nova. Investi em mim mesma. Comprei roupas que me faziam sentir bonita, não porque alguém mandou, mas porque eu queria. Cortei o cabelo, mudei o estilo, me permiti ser quem eu quisesse ser. Expandi meu trabalho de revisão para uma consultoria completa de edição. Descobri que era boa nisso. Muito boa. Logo tinha mais clientes do que podia aceitar. Fiz terapia. Muito. Trabalhei através de anos de abuso emocional, de autoimagem destruída, de padrões tóxicos. Alguns dias eram mais difíceis que outros, mas cada dia era um passo longe da Ruby, que costumava ser. 6 meses depois, Margarida tentou entrar em contato. Uma carta longa, cheia de justificativas e desculpas vazias. Ela precisava de dinheiro, estava desesperada e, como família, eu deveria ajudar. Queimei a carta sem responder. Marcos tentou também várias vezes. E-mails, mensagens, até aparecendo na porta mais algumas vezes. Cada vez, minha resposta era a mesma. Não. A melhor vingança não foi a destruição financeira deles, nem a social. Foi o fato de que eu simplesmente continuei existindo, florescendo, sem eles. Cada sucesso que eu tinha era um lembrete de que eles estavam errados sobre mim. 1 ano depois, estava em um evento de networking para escritores e editores. Meu negócio estava prosperando, eu estava feliz, saudável, rodeada de pessoas que me respeitavam e valorizavam. Foi quando vi Marcos do outro lado da sala. Ele parecia menor. Não fisicamente, mas em essência. Estava servindo como garçom do evento, circulando com bandejas de bebidas, invisível para as pessoas que ele uma vez considerou seus iguais.
Nossos olhos se encontraram por um momento. Vi o reconhecimento, a vergonha, a humilhação de ser visto por mim naquele contexto. Eu simplesmente sorri. Não um sorriso cruel, mas um sorriso genuíno de alguém que superou, que venceu, que era livre. Então virei e continuei minha conversa, porque ele não merecia nem mais um segundo do meu tempo. Senhor José estava certo. O pendrive que ele me deu não apenas tinha evidências contra eles, tinha a chave para minha liberdade, para minha vingança, para minha vida nova. E que vingança foi! Não apenas tirando o que era meu, mas mostrando a eles que eu nunca precisei deles. Que a mulher insignificante que eles criaram era apenas uma ilusão, uma casca vazia que eu estava usando por medo. A verdadeira Ruby era forte, era resiliente, era alguém que, quando derrubada, se levantava mais forte. Hoje, olho para trás e quase agradeço pela traição. Sem ela, eu nunca teria encontrado minha força, nunca teria percebido que merecia mais do que migalhas de afeto, nunca teria me tornado quem eu sou. Marcos e Margarida destruíram suas próprias vidas com escolhas baseadas em ganância e crueldade. Eu apenas segurei o espelho e mostrei a verdade para o mundo. E quanto ao futuro? Ele é brilhante, cheio de possibilidades. Conheci pessoas novas, fiz amizades verdadeiras, construí uma carreira que me orgulha. Talvez um dia eu encontre amor novamente, mas dessa vez será com alguém que me vê como igual, como parceira, como pessoa completa. Senhor José frequentemente diz que eu o salvei tanto quanto ele me salvou. Discordo. Ele apenas me lembrou que eu tinha o poder de me salvar o tempo todo. Às vezes recebo notícias sobre eles. Margarida ainda está vivendo de favor, trabalhando em empregos que antes consideraria degradantes. Marcos está lentamente reconstruindo uma vida, mas nunca será o que era. A marca da fraude o segue. As portas cerradas permanecem fechadas. Parte de mim sente pena. Uma parte muito pequena. Mas então me lembro das incontáveis vezes que me destruíram, das palavras cruéis, das humilhações públicas, da traição calculada. E essa pequena parte de pena desaparece. Eles fizeram suas escolhas, eu fiz as minhas. A diferença é que eu escolhi me erguer, enquanto eles escolheram derrubar. E no final, é sempre melhor ser quem constrói do que quem destrói. Porque, ao contrário deles, eu entendi algo fundamental. Poder verdadeiro não vem de diminuir outros, vem de elevar a si mesmo. Força verdadeira não vem de humilhar, vem de persistir apesar das humilhações. E amor verdadeiro, quando eu finalmente o encontrar novamente, não virá com condições, humilhações ou jogos de poder. Virá como parceria, respeito e escolha genuína. Marcos me disse uma vez que eu era nada. Ele estava errado. Eu era tudo o que precisava ser. Só precisei me lembrar disso. E essa lembrança foi minha verdadeira vingança. Não a destruição deles, mas minha reconstrução. Não fazê-los cair, mas me erguer tão alto que eles se tornaram irrelevantes. No fim, a melhor vingança foi simplesmente viver bem, viver livre, viver feliz. E eu vivo. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.